Olá, essa é a disciplina de Engenharia Bioquímica 1. Então vamos conversar um pouquinho sobre a disciplina e vermos uma introdução, principalmente à parte da microbiologia. Os objetivos são conhecermos as áreas da microbiologia e a sua posição, e entendermos também a importância da própria microbiologia, nessa primeira parte da disciplina, estudando os seus princípios e conceitos. Bom, nesse slide temos um resumo na vida na Terra. Então, a origem supõe-se que é há 4,6 bilhões de anos, começando a origem da vida celular mais ou menos uns 4 bilhões de anos. Começou a vida com bactérias fototróficas anoxigênicas. Então, a Terra ela era anóxica. E começaram, já com 3 bilhões de anos, mais ou menos, a surgir as cianobactérias. A Terra, então, começou a ser oxigenada bem lentamente. 2 bilhões de anos atrás, começaram a aparecer os eucariotos modernos. Continuando nessa linha na história, então, 1,5 bilhão de anos atrás, começaram a haver uma diversidade de algas, começando a aparecer mais presença de oxigênio. Continuando aí na história, quando já começou a termos uns 20% de oxigênio, começaram a aparecer os invertebrados com conchas. Logo depois as plantas vasculares, logo depois os mamíferos e finalmente os seres humanos. Ou seja, nós somos apenas um pontinho na história do nosso querido planeta Terra. Bom, o que é então microbiologia? A palavra em si vem de micros, que é igual a pequeno, mais bio que é vida, mais logos que é ciência. Então, seria o estudo da vida de organismos, né, de vida pequena. Mas não é só apenas o estudo dessas células, mas sim as suas atividades, porque esses micro-organismos a gente não consegue enxergar apenas com auxílio de microscópios e através dessa relação conosco. A microbiologia se preocupa com a forma, com a estrutura, com a reprodução, com a fisiologia, metabolismo, identificação, dependendo da área, porque a microbiologia se aplica tanto na saúde quanto na engenharia, é que vai se preocupar com mais foco em uma ou outra área. Então, temos que nos preocupar como são nomeados, classificados, como é que eles se apresentam, eh, a diversidade de micro-organismos, tanto a parte positiva quanto a parte negativa, como afeta essa diversidade a nossa vida, sua importância ecológica, o equilíbrio do meio ambiente, a reciclagem, por exemplo, dos elementos químicos que acontecem, por exemplo, no solo, nos organismos, na atmosfera, e também todas como eles são utilizados em aplicações comerciais e industriais para, por exemplo, produção de alimentos, de medicamentos, de produtos químicos, né, fármacos como antibióticos, também para tratamento de esgoto, controle de pestes, limpeza, poluentes. Então, são vários aspectos que são estudados dentro da microbiologia. Também, por exemplo, doenças, as causas de enfermidades, como desde gripe em aves, doenças em seres humanos, a encefalite do Nilo, a doença da vaca louca, a febre hemorrágica, enfim. Então, temos todos os dois lados, né? O positivo e o negativo. A importância da microbiologia é uma área da biologia que tem grande importância, seja ela como ciência básica ou aplicada. Então, como eu disse antes, dependendo da área, você foca num ou outra área específica. Na parte básica, principalmente em estudos fisiológicos, bioquímicos e moleculares. E a aplicada seria focada nos processos industriais, controle de doenças, de pragas, produção de alimentos, medicamentos, etc. Bom, dentro da microbiologia, nós temos outras áreas que são a bacteriologia, que é o estudo de bactérias, a parasitologia, que é o estudo de parasitas, a protozoologia, estudo de protozoários, a micologia, que é o estudo de fungos, a ficologia, que é o estudo de algas, e a virologia, que é o estudo de vírus, virusoides e prions. Bom, todas essas áreas, elas podem ser aplicadas em vários setores. Na saúde, então, desde medicina, odontologia, bioquímica, fisioterapia, tanto para, principalmente para doenças, né, para o tratamento, quanto para a prevenção.
Bom, temos a área de alimentos. Dentro da área de alimentos, nós temos que nos preocupar com o quê? Com a deterioração, ou seja, temos que trabalhar com a tecnologia de alimentos para prevenir a deterioração e a conservação do alimento. Temos também o problema das doenças provocadas por alimentos, né, as quais temos que prevenir. Então, tem vários aspectos ali de controle com os quais nós podemos trabalhar, fatores para prevenir essa deterioração e desenvolvimento de bactérias que possam vir a provocar alguma doença. E o lado positivo, que seria a obtenção de produtos pela microbiologia, né, com finalidade alimentícia. A área industrial, a microbiologia industrial, ela tem uma importância econômica enorme e muito, tem muito peso na área das engenharias, porque ela utiliza todo o aspecto benéfico da microbiologia, né, principalmente as fermentações em várias áreas, com vários tipos de produções de alimentos, medicamentos, é, e principalmente hoje em dia com a ideia do aproveitamento de resíduos. Então, qualquer resíduo agroindustrial ele pode ser transformado em qualquer coisa. Basta a gente saber para que poderia ser utilizado essa matéria-prima e com que microorganismo e o que nós poderíamos produzir. Então, é uma área assim extremamente ampla, muito vasta e com muito futuro, muito promissor. Quando eu digo muito promissor, principalmente para a área da engenharia. Porque pensem, a quantidade de enzimas que são utilizadas desde um simples sabão em pó a, a aplicação de enzimas para outros processos industriais, tanto na área têxtil, na área de alimentos, bebidas. Temos a produção de ácido cítrico, ácido acético, antibióticos, produção de aminoácidos, de vitaminas, vários produtos farmacêuticos, perfumaria, produtos alimentícios como iogurte, queijo, shoyu. Então, realmente é uma área muito grande a se pensar e com muita visão para um futuro bem próximo, porque, por exemplo, também podemos ter obtenção de tecidos, de órgãos, de outro tipo de alimentos que hoje a gente nem sonha que poderíamos fazer através dos micro-organismos. A exobiologia, então, é a biologia exo-externo. Então, externo aonde? Ao planeta. Então, a gente nunca pensa que quando uma nave vai, né, um satélite, qualquer coisa sai do planeta, na volta. E se trouxer algum microorganismo? Então, existe uma área da microbiologia que vai ser aplicada ao espaço. Então, águas potáveis e esgotos também é uma outra área muito importante, tanto para o engenheiro químico quanto para o engenheiro sanitarista. Então, tratamento de esgoto e tratamento de água potável. Isso nem se discute a necessidade para a vida em todos os sentidos. Diferente da microbiologia aquática relacionada a mar, rios e lagos, que é mais uma área da ecologia, da biologia, onde temos que ter um outro equilíbrio, um controle de contaminação e todo o equilíbrio nas águas. Então, temos duas diferentes focos aqui em relação a águas, tanto as potáveis e esgotos e a aquática, que é uma outra relação. Então, temos também a microbiologia do solo, muito da área da engenharia florestal, da engenharia agronômica e da biologia. Então, temos todo um ambiente, uma microbiota específica do solo, porque os solos, quanto mais ricos são, mais micro-organismos têm, mais estudos e mais podemos ter transformações na natureza, no solo, favorecendo o crescimento, por exemplo, de árvores, de reflorestamentos, dos próprios alimentos. Então, temos as micorrizas, que são os fungos que se associam às raízes das plantas e que vão fazer um trabalho muito interessante no crescimento desses vegetais. Temos também a microbiologia do ar. Vamos focar aqui no ar condicionado e todos os problemas que acarretam, por exemplo, sistemas de circulação de ar quando são, por exemplo, num prédio inteiro ou mesmo, hoje em dia já não é mais feito assim, porque se um espirra no sétimo andar, daqui a pouco o prédio inteiro está espirrando, porque você vai acabar
espalhando micro-organismos através desses dutos. Então, todo esse controle, manutenção dos ares condicionados, então acabou gerando uma área dentro da microbiologia de grande importância para a engenharia. Diferente da ambiental, que então faz uma relação entre o ar, solo e a microbiologia das águas. Então, é mais voltada para ecologistas, biólogos, dentro dessa área. Temos a microbiologia dos insetos. Então, a transmissão de doenças através de insetos. Hoje em dia, temos muitas doenças já conhecidas e outras desconhecidas, e a transmissão tanto de bactérias, vírus e parasitas, por picada de pulga, por exemplo, de mosquito, de aranha, de carrapatos. Então, tem uma área específica para esse estudo da microbiologia. Temos a área de transformações geoquímicas. Isso é uma área interessante para a engenharia química, por exemplo, a parte de petróleo e todas as transformações que ocorrem no nosso planeta. E, finalmente, biotecnologia, que está dentro da área da microbiologia industrial, onde vai trabalhar especificamente ou com organismos modificados, ou com reaproveitamento de resíduos, com transformações específicas diferenciadas. Não é apenas o processo industrial como nós o conhecíamos até então. Então, são processos novos, com recombinações, com outros objetivos, com aproveitamento de resíduos específicos e micro-organismos criados especificamente para obter um determinado objetivo. Como, por exemplo, agentes de biodegradação, limpezas ambientais, etc. Então, vamos ver um pouquinho da microbiologia e a biologia e os princípios. Muitos estudos, eles foram demonstrados através da microbiologia pelas características dos micro-organismos, porque na realidade muitas coisas no passado foram por acaso e também por mais facilidade. Muitas investigações fisiológicas, genéticas e bioquímicas acabaram acontecendo dentro da microbiologia. É muito mais fácil você, por exemplo, criar bactérias do que criar cavalos, se você vai fazer um estudo genético. Se eu vou estudar cavalos, primeiro que eu teria que ser milionária. Eu teria que ser cientista de cavalos, a minha filha, meus netos, para nós podermos ter um monte de gerações onde nós podermos estudar essa variabilidade, por exemplo. Agora, se eu tenho uma bactéria, uma Escherichia coli hoje, amanhã eu vou ter 18 bilhões de indivíduos. Então, eu vou poder estudar de um dia para o outro uma descendência de 18 bilhões. É muito mais rápido. Eu tenho isso dentro de um tubo que eu posso carregar no bolso. O espaço é muito pequeno e o custo é muito mais baixo. Então, muitos estudos de todas essas áreas foram determinados pela microbiologia, pela facilidade que você tem de obter esses resultados. A microbiologia também ela inclui vários aspectos, como, por exemplo, a distribuição natural. Então, eu sei, por exemplo, que em determinado solo vai ter determinado microorganismo, em determinado alimento vai ter determinada microbiota. Eu sei que de um ovo eu vou ter, por exemplo, bactérias como Salmonella, Campylobacter, Listeria, mas isso não vai aparecer nos peixes. Né? Que vou ter outro tipo de microorganismo, como, por exemplo, na área de alimentos, vou me preocupar o quê? Dentro de um pescado, os víbrios. Então, a distribuição natural, ela me permite ter uma suspeita do que eu vou ter em determinado lugar. Isso é extremamente importante para dentro dessas áreas. Também a relação que eu tenho entre os seres vivos, as reciprocidades entre os seres vivos. Então, por exemplo, os micro-organismos, tem determinados micro-organismos que no nosso intestino vão sintetizar vitaminas que o nosso corpo não sintetiza. Então, é um efeito benéfico. A microflora que eu tenho na minha pele, ela vai cobrir o meu corpo e vai me defender de um ataque de outros micro-organismos que poderiam vir a ser patogênicos. Mas também tem os efeitos prejudiciais. Assim como tem os benéficos, também tem os prejudiciais. Então, os prejudiciais podem ser para o homem, para os animais e para as plantas. E também é importante e inclui o estudo das alterações físicas e químicas que vão provocar no meio ambiente que elas se encontram. Então, meio ambiente solo, meio ambiente alimento, meio ambiente em geral, meio ambiente ar, meio ambiente dentro do nosso intestino, meio ambiente pele, meio ambiente em tudo quanto é lugar. Então, pode ser o meio ambiente em geral como um micro meio ambiente. Bom, em relação a aspectos benéficos e maléficos da microbiologia,
Como maléficos, nós temos as doenças em geral e as doenças alimentares. Temos, por exemplo, deterioração de tecidos, de lã, o que causa grandes prejuízos e é uma grande área de trabalho. Temos a deterioração de madeira, o que traz grandes prejuízos, não na construção civil, em pontes, em pontilhões, enfim, em trapiches, barcos. São várias áreas que a madeira, não apenas pela água, mas pela água vai proporcionar, nós vamos ver isso depois, um nutriente essencial à vida que vai favorecer o apodrecimento de madeiras graças à corrosão microbiológica. A mesma coisa no concreto, tubulações grandes. A gente, dependendo aqui da região onde a gente mora, a gente vê os grandes prejuízos de tubulações que estouram por corrosão e normalmente está relacionada ao envolvimento microbiano. E principalmente também de metais em todas as áreas. E aspectos benéficos, então, temos a produção de alimentos, que a gente já falou, de medicamentos, antibióticos, enzimas, aromas, vitaminas, ácidos, pigmentos, enfim, várias áreas são benéficas. Em relação à posição dos micro-organismos no mundo vivo, então, por eles serem similares a animais, a vegetais e a ambos, foi necessária a criação de novos reinos. Antes de 1866 existiam dois reinos, o plantae e a animalia. Bom, em 1866, o Haeckel ele criou então os protistas, dividindo em procariotos e eucariotos. Então, os procariotos seriam células mais primitivas, apenas com um cromossomo e sem membrana, como a figura que está embaixo. E o eucarioto, isso à esquerda. E à direita temos o eucarioto, que vai ser de acordo com o tipo de estrutura celular. Já é uma célula mais avançada, tem características comuns às células vegetais e às células animais, tem diversos cromossomos, tem um núcleo limitado. Então, temos ali o desenhozinho embaixo à direita, mostrando uma célula eucariota e como é bem mais complexa que a procariota. Em 1969, o Whittaker ele então criou esses 5 reinos, né? Então fez a proposta de plantae, animalia, o fungi, os protistas e a monera, que seriam as bactérias. Vemos o esquema lateral, qual era a proposta? A base a monera, em cima os protistas, e aí de acordo com sua alimentação, se era fotossíntese, se era uma absorção ou se era uma ingestão. Então, seguindo essa ideia, aqui está um pouquinho mais ampliado, vemos ali monera e protista, que são unicelulares, e na parte de plantae, fungi e animalia, o multicelular e sem membrana. Aí monera, sem membrana nuclear, e depois os protistas e a parte multicelular com membrana nuclear e a complexidade que vai crescente à medida que vai subindo na florzinha, nesse desenho. Já em 1979, o Woese e colaboradores propuseram um novo e revolucionário sistema de classificação baseado principalmente em aspectos evolutivos, ou seja, filogenéticos, por comparação de sequências de genes que são codificados pelo RNA de diferentes organismos. Então, dessa forma, ele acreditava que os organismos filogeneticamente próximos exibiriam maiores semelhanças, ou seja, uma menor diversificação nessas sequências dos organismos que são filogeneticamente distantes. Então, como é que você vai fazer? Vai pegar as células e vai fazer um isolamento do DNA de cada organismo que você quer verificar a distância ou parentesco, certo? Então, você faz esse isolamento, pega o DNA e vai separar o gene que vai codificar o RNA. Você depois vai fazer a produção de cópias do gene do RNA por PCR. Aí vai fazer o sequenciamento desse DNA e vai ter uma cadeia. E você vai analisar a sequência que você vai ter nesse sequenciamento. Você vai alinhar as sequências desse RNA e vai fazer a comparação. Por exemplo, aí na figurinha está pintada em amarelo, onde tem diferenças, distâncias, né? Que são as diferentes dessa sequência do RNA. E aí por aí você vai conseguir fazer a geração da árvore filogenética por essa distância. Bom, então essa nova proposta de classificação vai. O que aconteceu? Subdividiu os seres vivos em 3 domínios: o domínio bactéria, o arca e o eucária.
A princípio, acredita-se que esses três domínios divergiram a partir de um ancestral comum. A arquea são organismos procariotos, anteriormente denominados de arqueobactérias, porque foram inicialmente isolados de ambientes inóspitos, considerados semelhantes ao ambiente existente quando a vida surgiu na Terra. Por essa razão, as arqueas foram durante muito tempo consideradas fósseis vivos, como se fossem as formas ancestrais das bactérias existentes atualmente. Posteriormente se verificou que, embora vários membros desse grupo sejam de fato encontrados em ambientes extremos, muitos são isolados a partir de ambientes considerados amenos, tais como solos, oceanos, trato intestinal de mamíferos, etc. Bactéria corresponde a um enorme grupo de procariotos, anteriormente classificados como eobactérias, representadas pelos organismos que compõem a microbiota normal, a invasora do homem, de outros animais, bactérias encontradas nas águas, solos, vegetais, ar, ambientes em geral, bactérias que, enfim, vamos estudar. E a eucária, então, no aspecto, né, na microbiologia, ela vai compreender as algas, os protozoários e os fungos. Os animais e vegetais também pertencem ao domínio eucária. Como mencionado antes, como foi falado, os vírus também são abordados na microbiologia, mas são entidades acelulares que não têm metabolismo. Eles são dependentes de células hospedeiras. Eles são moléculas inertes que só passam a ter existência a partir do momento que invadem uma célula, por isso merecem um estudo extremamente à parte de bactérias e de qualquer outro organismo vivo, porque eles não são vivos. Nós podemos dizer que vírus são moléculas extremamente complexas ou micro-organismos extremamente simples. Bom, dentro do sistema formal de classificação, na categoria taxonômica, como é que como é que tudo isso se classifica? Como reino, que vai ter os filos ou divisão, que vai ter as classes, que vão ter as ordens, que vai ter a família, que vai ter o gênero, que vai ter a espécie. Para a gente lembrar dessa ordem, tem os macetezinhos aqui, pegando a primeira letra de cada nível. Então, por exemplo, raios fortes caíram ontem fazendo grandes estragos. Ou o rei filósofo classifica de ordinária a fama dos generais espartanos. Ou ainda, o rei Filipe caçou o faminto gordo elefante. Então, decorando uma dessas frases, fica fácil a gente saber essa ordem nesses níveis. Tem umas regrinhas para a gente ter os nomes científicos. É muito feio, né? Alguém formado não saber certinho escrever taxonomicamente o nome dos micro-organismos. Então, sempre que possível, em itálico ou sublinhado separado. Se for escrita à mão, então sublinha separadamente. E se for alguma letra de computador que não tenha a opção itálico, também vai fazer a sublinhado separado. Sendo o gênero sempre em maiúscula e a espécie sempre em minúscula. E a variedade não itálica. Então, por exemplo, ali temos Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces, gênero, maiúscula. Cerevisiae, espécie, minúscula. Ou Penicillium, gênero, maiúscula. Chatinellum, minúscula. LEB 462 não vai em itálico, assim como a família também não vai em itálico, vai normal. A microscopia. A microscopia ela é uma ciência que estuda métodos e aplicações que usam um microscópio para a observação de objetos ou detalhes de objetos com dimensões inferiores ao limite da resolução do olho humano, que é abaixo de 0,1 milímetro. A microscopia óptica se refere ao uso de qualquer tipo de microscópio que vai utilizar luz visível para observar essas amostras. O microscópio óptico usa um sistema de lentes para direcionar o caminho que um feixe de luz percorre entre o objeto e o olho. O microscópio eletrônico ele utiliza um feixe de elétrons que é controlado por um sistema de campo magnético sem lentes ou feixe de luz. Temos aqui uma foto de um microscópio óptico, onde vamos ver algumas partes. Então, temos aí as oculares ou a lente ocular, que ele vai reampliar a imagem formada pela lente objetiva. Temos o corpo do microscópio, que transmite a imagem da lente objetiva para a ocular, o braço,
temos as lentes objetivas, que são lentes primárias que vão ampliar a amostra. Temos a platina, que mantém a lâmina do microscópio na posição. A pinça para poder fixar a preparação. O condensador, que focaliza a luz através da amostra. Temos também o diafragma, que controla a quantidade de luz que entra no condensador, que está ali logo embaixo. O iluminador ou lâmpada, que é a própria fonte de luz. Temos também a base, que é o que vai assentar o próprio microscópio. Temos aqui do lado direito o parafuso macrométrico e o parafuso micrométrico. Para ajustar a lente, eu fiz uma ampliação ali do lado para poder enxergar melhor a fotografia, onde você vai fazer o foco maior e os detalhes, né? O micro foco, vamos chamar assim. Bom, temos o sistema de oculares e o sistema de objetivas. Então, como é que isso funciona? Então, temos a objetiva, que tem baixo poder, alto poder ou de imersão, a ampliação da objetiva com a ampliação da ocular e a ampliação total. Então, uma de baixo poder com a ampliação da objetiva de 10 vezes a ampliação ocular, nós vamos ter uma ampliação total de 100 vezes. Uma de alto poder, uma ampliação objetiva de 40 vezes a ampliação ocular, que sempre vai ser 10 nesse caso, nesse exemplo, vamos ter uma ampliação total de 400 vezes. E com uma lente de imersão, como objetiva de imersão, vamos ter uma ampliação da objetiva de 100 vezes. Vezes a ampliação ocular, nós temos uma ampliação total de 1000. Então, é o conjunto de lentes que permite a ampliação do objeto. Essa ampliação dada ao microscópio é igual ao produto da ampliação da objetiva pela ampliação da ocular. Em relação à objetiva de imersão, com aumento de 100 vezes, é uma lente frontal da objetiva que é mergulhada no óleo de imersão, um óleo mineral. E essa imersão ela tem por fim de aumentar o poder de resolução dessa objetiva. Temos aqui um exemplo da espirulina com microscópio óptico com ampliação de 100 vezes, 200 vezes e 400 vezes. Então, fica bem fácil visualizar as diferentes objetivas e as suas ampliações, com os detalhes como você consegue observar. Bom, em relação à microscopia eletrônica, então, ao invés de luz, os microscópios eletrônicos, eles utilizam elétrons para fazer a estrutura visível por meio de lentes eletrostáticas e eletromagnéticas. Está entre os mais poderosos tipos de microscópios. Temos aí um de transmissão, que é para observação de cortes ultrafinos, e um exemplo de uma microfotografia eletrônica do interior de uma célula tumoral. Nessa outra, temos um microscópio eletrônico de varredura, que é para observação de superfícies. E aí temos uma microfotografia eletrônica de uma superfície de uma célula tumoral. Então, vemos as diferenças como é que nós vamos enxergar de acordo se é de transmissão ou se é de varredura. São apenas 2 exemplos, mas tem mais. Bom, aqui um exemplo da espirulina com microscopia eletrônica de varredura para vocês poderem visualizar as diferenças. Por exemplo, na figura A, com aumento de 700 vezes, na figura B de 1800 vezes, na figura C de 6.000 vezes e na figura D de 15.000 vezes. Então, são detalhes incríveis que nós podemos obter com uma microscopia eletrônica. Nesse slide, nós temos o tamanho relativo de organismos e moléculas, desde o olho desarmado, olho nu, o microscópio de luz e o microscópio eletrônico, apenas para podermos comparar. Então, temos aí a figura humana, em torno de 1,60 a 2 metros, o comprimento de nervos, que já está na faixa aí do metro, um ovo de galinha, todo mundo sabe o tamanho do ovo de galinha, tem ovo de sapo, mas não vi olho de sapo, alguém pode me dizer, então pense em bolinhas de sagu, mais ou menos seriam o tamanho de um ovo de sapo. Daí para baixo, nós começamos a enxergar no microscópio óptico, onde nós podemos ver as células eucarióticas, a maioria das células e, por exemplo, mitocôndrias. Aí, diminuindo, chega em micoplasmas, você visualiza melhor já em microscópio eletrônico,
e daí para baixo só microscopia eletrônica, como vírus, ribossomos, proteínas, lipídios, moléculas, até os práons e os átomos. Então, essa figura, ela mostra bem essa relação dos organismos e qual seria o ideal para a visualização de cada organismo. Bom, essa era a introdução que eu tinha para vocês. Alguma bibliografia eu já vou passar no próximo slide. E, por favor, fiquem à vontade para poder anotar todas as questões para a gente poder discutir na aula presencial pelo Teams. Então, essa é a bibliografia que foi utilizada nessa aula. Eu não coloquei ano nem alguns detalhes da bibliografia, porque tem várias edições, então vocês podem pegar também qualquer um deles e sempre o mais atual vai ser o melhor. Obrigada e até a próxima aula.